Dia Nordeste. Tom Barros. Verdinha FM 5h41. Vou mandar um alô especial aqui para o meu querido amigo engenheiro Luciano Pamplona. Ele mandou aqui uma informação, uma mensagem dizendo o seguinte: parabéns aí por ter lembrado do Casimiro Montenegro Filho, fundador, criador do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Lembra também a importância de Osírio Silva, oficial aviador também, ele que foi o criador que deu projeção à Embraer, não é? Um engenheiro nota 10, o Osírio Silva. Ok, Lucianinho, um abraço para você. Bom, já são 5 horas da manhã, 41. Vamos agora passear pelo interior, Diário do Interior, vamos! Diário do Interior. Vandenberg Belém, bom dia, Vandenberg. Leá Belém. Vandenberg Belém. Valeu. Bom dia, Tom. Bom dia a todos ligados na Verdinha, na TV Diário. Sábado esse gostoso, viu, por aqui. Esperando o sol aparecer, Tom. Nós estamos aqui para falar um pouco hoje do dia de São Sebastião. Santo esse, um mártir considerado soldado da Igreja Católica, porque foi perseguido, foi morto, e isso em defesa, né, do nome de Jesus. E a gente foi até a comunidade de José de Alencar, nós acompanhamos um pouco dos festejos de lá, e hoje é o dia da festa mesmo, propriamente dita, festa essa dedicada ao santo padroeiro daquela localidade. Nós conversamos com o padre Anastácio Ferreira, padre esse que é o pároco lá da comunidade, na verdade não é nem pároco lá, é uma quase paróquia, e o padre ele recebe o título de reitor, enquanto aquela igreja, aquela capela, ela não é transformada em uma paróquia. E a gente conversou com ele e ele fala um pouco sobre a história de vida de São Sebastião, esse santo que foi também um dos perseguidos e acabou se tornando um mártir para a igreja. Vamos acompanhar o que o padre Anastácio Ferreira fala sobre um pouco da vida desse santo. A palavra mártir vem de martiria, é uma palavra grega, né? O Novo Testamento todo foi escrito no mundo greco-romano, a língua predominante que dominava o mundo naquela época era o grego, e o Novo Testamento todo é escrito no grego, então tem palavras muito fortes. Martiria quer dizer testemunha, a testemunha fiel é Jesus Cristo. Lá no Apocalipse coloca muito claro, né? Por causa da testemunha fiel Jesus. E em Jesus, o mártir, Jesus, todos aqueles e aquelas que abraçaram a proposta de Jesus. E qual é a proposta de Jesus? Está lá em João, no capítulo 15, o amor. Que vocês se amarem, e não há maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Agora não foi assim, me mate, né? É um testemunho dado com o próprio sangue, com a própria vida, por causa de um império, um imperador, o Império Romano revogava para si o título de Kyrios, que é outra palavra grega, que é Senhor. Então o imperador romano se intitulava o Kyrios, o Senhor do mundo. E o Apocalipse vai desbancar dizendo que Jesus é o Kyrios dos Kyrios, é o Senhor dos senhores. Por isso que tinha essa perseguição. E daí a perseguição porque os cristãos, de certo modo, tiravam a base ideológica do Império Romano, que era matar, explorar, escravizar, enriquecer à custa dos povos que eles dominavam. E o cristianismo vem com a outra proposta, na contramão. É amar, é perdoar, é repartir, não acumular, né? É cuidar da vida, é a vida comunitária. É uma proposta totalmente diferente. E foi isso que aconteceu com Sebastião, que nasceu numa região chamada Narbônia, que hoje é França. Era tudo dominado pelo Império Romano. Os pais eram italianos, né, e vão morar em Milão, e Sebastião recebeu uma formação e adere ao cristianismo. Só que era proibido o cristianismo. Mas o Sebastião tinha muitas virtudes, além da questão física, que era muito bem preparado, tinha muitas virtudes de liderança, né, muitas virtudes, né, de honradez e tudo. E o imperador se engraçou dele no sentido de dar um cargo altíssimo. Fala-se que Sebastião era chefe da guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, era capitão da guarda. E Sebastião, em vez de chegar lá nas galerias, lá onde estavam os cristãos que iam ser comidos pelos leões, assados em grelhas, estavam presos, sofridos, e o capitão
da guarda do imperador, ao chegar lá nas galerias, em vez de infligir mais castigos e tortura, fazia o contrário. Ele consolava as pessoas. Não tenham medo, Jesus Cristo venceu, e com ele vocês também vencerão. Ele venceu a morte, não tenham medo. E aí dava uma força, consolava, ajudava, até financeiramente se diz que ele ajudava as viúvas, as pessoas. Então, ele estava imbuído do espírito cristão. E alguém dedurou Sebastião para o imperador, que se sentiu traído. Daí a condenação à morte. E os próprios soldados dele é que vão flechá-lo e vão dá-lo como morto. Jogam, uns dizem que deixaram lá amarrado, perdendo sangue, outros que jogaram à beira de um rio. O fato é que ele não morreu, o corpo estava lá. Cristãos piedosos foram recolher depois que a polícia, que o exército saiu, os soldados, e uma viúva chamada Irene, com outras mulheres, levaram ele para a casa dela, banharam, e limparam as feridas das flechas, né? E perceberam que ele estava vivo, colocaram azeite, óleos, ungüentos. Sebastião ficou bom. Se levantou e foi se apresentar depois que ficou recuperado ao imperador. Só que se apresentou e denunciou o imperador. Se apresentou como capitão de novo ao exército, mas ele denunciou, exigiu que o imperador parasse a matança com os cristãos. E por conta disso o imperador, o decreto de morte, agora dessa vez, foi levado a cabo. Uns dizem que ele morreu a pauladas, pedradas e depois decapitado. É uma história longa. Se você tem outra... Depois dessa segunda morte, né? Digamos assim, a segunda morte. Uma segunda morte. E mais ainda, toda ditadura faz isso, que é eliminar os corpos, né? Então, o imperador, para evitar que os cristãos venerassem Sebastião como Marte, mandou jogá-lo numa cloaca pública, uma fossa pública, um esgoto público lá de Roma, escondido, jogou ele lá. Conta-se que uma jovem cristã chamada Luciana teve um sonho com o Sebastião, e ele dizendo onde tinham jogado o corpo dele. E os cristãos, de modo meio escondido, clandestina, recuperaram o corpo, banharam e deram uma sepultura digna perto da tumba dos apóstolos, nas catacumbas. Certo? É muita história. É muita história. E aí, anos depois, quando o cristianismo já não era mais perseguido, já era religião oficial, eles mandam construir, fazem uma igreja em honra a Sebastião, e quando, naquele momento, estava uma peste dizimando a Europa ou a Itália, e na hora que exumam os restos mortais de Sebastião, que dá entrada os restos mortais dele naquela igreja, a peste cessou. Por isso é tido como protetor contra a peste, contra a fome e contra a guerra. É interessante isso, que até no próprio hino dele, é um hino bonito, que eu lembro lá do Ipu, quando o padroeiro de lá, livrai-nos da peste, São Sebastião, né? O mártir de Cristo. Né? Aqui na Diocese de Iguatu, é Pedra Branca, mais antiga, né? É paróquia de São Sebastião. Nós temos o Alencar, que é uma devoção do século XIX. Essa aqui, né? Século XIX, essa devoção aqui. O século XIX foi uma conjuntura de muitas rebeliões, né? Contra o Império aqui no Brasil, né? Rebeliões populares e tal. Teve a Guerra do Brasil contra o Paraguai. Então, famílias aqui do distrito de Alencar, da região, temendo uma guerra maior civil no Brasil e temendo que seus filhos fossem convocados, que houvesse uma matança maior no país, fizeram um voto com São Sebastião de começar uma devoção a ele, se ele protegesse o Brasil contra uma guerra maior. Interessante. Né? Então, tendo a ver aquele período mais de paz, bem no finalzinho do século, começaram a devoção. Era logo mais ali adiante, perto daquele arco. Era um prédio que tinha sido parecia uma capelinha, um prédio que era da Refez e foi usado como oratório de São Sebastião. No dia 20, só para a gente concluir, tem procissão aqui? Tem. A procissão também, seguida de missa? Procissão solene de São Sebastião, às 17h30. Às 5h30 da tarde a procissão, né? Percorre algumas ruas, algum outro bairro que tem mais fácil acesso. Pois essa festa continua hoje, lá, na verdade hoje é o dia da festa propriamente dita lá em José de Alencar, no distrito de Iguatu, onde a comunidade ela celebra o padroeiro São Sebastião. Como o padre Anastácio disse, o protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra. Tanto que no hino dele diz, um dos hinos, né? Livrai-nos da peste, São Sebastião.
A gente conversou também com o Zé Vicente, ele é que cantor, compositor, e fez o encerramento ontem da última noite de novena, cantando lá para a multidão que esteve presente nessa última noite lá em José de Alencar, celebrando o padroeiro São Sebastião. Vamos ouvir o que o Zé Vicente fala sobre esse momento tão importante também. Fico feliz de poder cantar em Alencar, nesse dia 19 de janeiro, encerrando o novenário a São Sebastião, a convite aqui da comunidade do Padre Anastácio, exatamente a gente poder voltar aqui depois de 5 anos e celebrar esse momento na praça de Alencar, na praça com as comunidades, com o povo, com as crianças, com a juventude, e a gente pontuando essa esperança que nos move neste primeiro mês do ano para a gente caminhar na esperança de um bom inverno, na esperança da paz no mundo, na esperança de que a gente possa viver nessa região a harmonia, o bem viver, o bem querer, que é o grande desafio, o testemunho de São Sebastião, mártir dos primeiros séculos do cristianismo, para nós no tempo de hoje, no tempo que nós vivemos hoje. É muito ruim essa coisa. Pois é, Tom, essa festa de São Sebastião, padroeiro do distrito de José de Alencar, acontece hoje, quando também ontem, lá no Alencar, né, a última caminhada que aconteceu logo cedinho pela madrugada, eles foram até a Serra do Moraes, onde tem um cruzeiro, e também eles celebraram esse dia, né, tão importante, quando a comunidade festeja seu padroeiro, São Sebastião, no distrito de José de Alencar. Assim como o padre disse, outras comunidades também celebram esse santo tão importante para a igreja, que foi considerado um soldado da Igreja Católica por ter defendido a humanidade contra a fome, a peste e principalmente também contra a guerra. Como o próprio padre disse, uma história bem interessante, essa que a comunidade começou a partir do momento quando o país estava em guerra, o Brasil estava em guerra naquele tempo contra o Paraguai, se não me engano, uma coisa assim, e a comunidade se uniu para que os filhos, né, daquela comunidade, assim também como os brasileiros, não acabassem com essa guerra, e acabou sendo cessada, digamos assim, através dessa intercessão do São Sebastião, onde foi criado lá na comunidade, como o padre disse, a igreja e a devoção ao santo. Portanto, Tom, a gente volta com você diretamente aí no estúdio. O Vandenberg Belém, realmente São Sebastião, ele é muito celebrado em vários municípios. Eu recebi fotos lá da cidade de Mulungu, a Dulce Fraga, a Maria das Dores e a Salete, na igreja de Mulungu, também nas celebrações, nas festividades de São Sebastião. Tem também na cidade de Palmirim. Palmirim, eu me lembro demais que a Federalina mandou também informações, tem até uma pedra que a gente sobe bem alta, não sei se você conhece, não é? Lá de São Sebastião, em Palmirim. E várias comunidades festejam realmente São Sebastião, não é verdade? E também o próprio, isso mesmo, aqui no estado do Ceará, né? E fora isso também Rio de Janeiro, né? São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro do também. Rio de Janeiro, Que a gente conhece também de forma nacional, né? Uma festa verdade. Também muito grande. Já recebemos aqui de Palmirim também um barão lá de Palmirim, essa turma que se manifesta dizendo que Palmirim também tem como padroeiro São Sebastião. Beleza, Vandenberg? Se Deus quiser, vou dizer até assim, pode ser que no próximo ano a gente até acompanhe lá essa tradicional caminhada, é uma romaria que sai da cidade e vai até uma serra, um serrote, lá em Palmirim, onde tem justamente, onde acontece essa celebração também dedicada a São Sebastião, né? Uma romaria onde reúne muitas pessoas mesmo. É verdade. Lá em Palmirim, uma festa muito grande. Uma festa muito grande, você tem razão. Beleza, Vandenberg, um bom dia para você, muito obrigado pela sua participação. Retorna quando ao interior? Amanhã eu tô de volta. Amanhã estará de volta. Beleza, boa viagem, lembrança à família, que eu gostei tanto da sua família, pessoas maravilhosas. Um abraço, Vandenberg. Obrigado, Tom, um abraço.